E aí, galera do oitavo ano do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de hoje, trataremos do assunto o órfão da nação, o período regencial, as páginas 22 a 28. Novamente o assunto, o órfão da nação, período regencial, páginas 22 a 28. Então, vamos nessa, pessoal. Esse período regencial, esse período de 9 anos, que durou a regência aqui no Brasil, lembrando, o período regencial é um período de 9 anos que começa com a abdicação de Dom Pedro I, isso em 1831, até que, vamos dizer assim, até que Dom Pedro II assumisse o trono, isso em 1840, 9 anos, tá certo? Então, é o período regencial, onde ele foi dividido em 4 partes: regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Padre Diogo Feijó e regência una de Araújo Lima, tá certo? Então, dando só continuidade. Também foi um assunto, foi um período muito conturbado, onde existiu aqui no Brasil, surgiram, eclodiram no Brasil várias revoltas. Então, várias revoltas eclodiram no Brasil durante esse período regencial. Então, basicamente, essa é a continuação desse assunto. Essas revoltas populares e também a questão da Guarda Nacional, a criação da Guarda Nacional. Diante do resultado das eleições para a regência permanente, isso em 12 de julho de 1831, o 26º Batalhão de Infantaria do Rio de Janeiro se revoltou. Logo que a notícia se espalhou, ele foi cercado pela guarda municipal. Todos acabaram presos e enviados para a Bahia. No entanto, a insatisfação já estava espalhada. No dia 13, o Corpo de Polícia também fez manifestações em apoio à revolta. Além da polícia, muitos civis, grupos populares, pessoas ligadas aos liberais exaltados e a guarnição da corte se uniram às manifestações. Eles organizaram de tal forma que elaboraram uma representação ao governo com os seguintes pontos. Aos pontos: reforma na Constituição, deportação dos portugueses que ocupavam cargos públicos, destituição de funções públicas dos que fossem contrários à causa nacional, suspensão da imigração portuguesa por 10 anos, destituição do ministro da Justiça, o padre Diogo Antônio Feijó. Esse grupo, composto por liberais exaltados, queria uma transformação maior na questão política nacional, pois, só lembrando que Dom Pedro I ele não era brasileiro, ele era português, nasceu em Portugal e veio para o Brasil junto com a vinda da família real. Então, os maiores cargos do governo de Dom Pedro I estavam ocupados por portugueses. E isso incomodava muito os liberais exaltados que queriam, vamos dizer assim, o Brasil para si, o Brasil para brasileiros. Então, o comando do Brasil, a questão política, econômica do Brasil, feita por brasileiros. O padre Feijó, para ganhar tempo, pediu que fizessem essa representação por escrito para ser analisada. Enquanto isso, em reunião secreta, ele reformulou o gabinete, escolhendo figuras públicas ligadas aos militares revoltosos, ao mesmo tempo em que solicitava às províncias de São Paulo e Minas Gerais batalhões de infantaria e cavalaria para reforçar a defesa. Então, o padre Diogo Antônio Feijó, ele fez uma manobra do tipo assim: eu vou estudar, eu vou analisar esses pontos que vocês estão reivindicando, mas por trás de tudo isso, ele fez uma jogada para tentar abafar a revolta. O movimento foi enfraquecendo quando a representação foi considerada inconstitucional e as tropas de primeira linha se retiravam para os quartéis. Já em 22 de julho, o movimento estava totalmente dominado. Para garantir a segurança pública, com base na experiência francesa, o padre Feijó criou a Guarda Nacional. Então, o que é a Guarda Nacional? A Guarda Nacional era vamos dizer assim, era um batalhão onde os senhores, donos de fazenda, os senhores de fazenda, ganhavam títulos de coronéis e todos os seus comandados, tá certo? Eles, vamos dizer assim, protegeriam a nação.
Claro que eles estavam protegendo seus próprios interesses. Então, um resumo, a Guarda Nacional é uma força paramilitar, não é o Exército Brasileiro, é uma força paramilitar, comandada pelos fazendeiros, donos de senhores de escravos, os donos das fazendas, que tinham seus comandados, então esses donos de fazenda recebiam títulos de coronéis, tá certo? E servia para proteger os interesses da elite aristocrática brasileira, tá certo? Vamos lá. Ela era formada por cidadãos ativos, preste atenção, cidadãos ativos. O que é ativos é que tem direito ao voto. Mas quem tem direito ao voto no Brasil desse período? Eram pessoas que tinham renda entre 200 a 100 mil reais. Então não era todo mundo que fazia parte, poderia fazer parte da Guarda Nacional. Só lembrando que cidadãos ativos está relacionado a pessoas que tinham votos, que tinham direito ao voto. Então, nesse período, há um voto censitário. Só quem tem uma renda anual entre 200 a 100 mil reais poderia ter o direito ao voto. Novamente, cidadãos ativos e comandada por coronéis, também civis, que quase sempre eram donos das fazendas e senhores de escravos, o que fez o poder se descentralizar da capital, ao mesmo tempo em que aumentava o poder local dos fazendeiros. Além disso, em 1832, foi aprovado o Código de Processo Criminal, que deu mais poder aos juízes e pais. Outra criação do padre Diogo Antônio Feijó, que, junto com a Guarda Nacional, vamos assim, beneficiava as elites daquele período. Também ocupado por civis, nas mesmas condições que os dos coronéis. Por exemplo, ele acumulava um papel de juiz e polícia local. Poderiam prender, julgar e convocar a Guarda Nacional. Então, um coronel ele tinha todo o poder em uma cidade do interior. Só basta ele ter terras, ou ter escravos, ou ter pessoas que poderiam trabalhar. Eles ganhavam, vamos assim, status de polícia nas cidades, tá certo? Mesmo com essas ações, o padre Feijó deparou assim, entre ele muitas revoltas que eclodiram entre 1831 e 1832, com a participação de militares. Uma delas, inclusive, foi instigada por Cipriano Barata, preso na Ilha das Cobras, por ter participado da revolta pernambucana de 1817. Temos aqui a gravura da Guarda Nacional nesse período, entre 1840 a 1845, essa gravura, tá certo? Ato Adicional de 1834. Além da criação da Guarda Nacional e das demais ações que acabamos de ver, os juízes e pais, entre os anos de 1832 e 1834, os liberais moderados, olha o nome, se organizaram para promover mudanças na Constituição. Com muita luta, conseguiram aprovar uma emenda constitucional que ficou conhecida como Ato Adicional, a Constituição de 1824. 10 anos dessa Constituição. A intenção dos moderados era conciliar os seus interesses aos da elite. Veja a seguir as principais medidas desse ato. A supressão do poder moderador e do Conselho de Estado. Então, o poder moderador só poderia ser exercido pelo imperador, que era o quarto poder. Também a questão da substituição da regência trina por uma regência una. Então, deixava de ser uma regência trina, como foi a trina provisória e a trina permanente, para ser uma regência una. E esse mandato duraria 4 anos. Também a questão da criação das assembleias provinciais, descentralizando um pouco o poder da capital, no caso, o Rio de Janeiro, com a criação de órgãos civis, judiciário e também eclesiástico relacionado à igreja. Também a escolha de presidente das províncias continuava sendo do poder central. Então, mesmo sem o imperador, o poder central, Rio de Janeiro, que escolhia os presidentes das províncias, lembrando, províncias é quase a mesma coisa do que estados, e o Rio de Janeiro passava a ser um município neutro da corte. Com sede no Império, a cidade de Niterói passava a ser a capital da província fluminense. Então, o município do Rio de Janeiro seria a capital do Brasil, enquanto a Niterói seria a capital da província do estado do Rio de Janeiro. Iniciamos aí agora a regência una de Feijó. A partir do estabelecido no ato adicional
Em 7 de abril de 1835, ocorreu a eleição para uma regência una. Os candidatos eram o padre Diogo Antônio Feijó, que tinha apoio dos moderados e da Sociedade Defensora, e Antônio Francisco de Paula Cavalcante, membro da poderosa família Cavalcante, dono de quase todos os engenhos aqui de Pernambuco. Lembrando que essa família Cavalcante era a mais rica família aqui em Pernambuco. Vitorioso, Feijó assumiu o cargo em 12 de outubro. Nesse período, a situação do Império era ainda mais grave que em 1831, quando o padre teve que enfrentar revoltas como, então, ministro da Justiça. A partir de 1835, muitas revoltas aconteceram no Brasil. Só lembrando, como falei logo no início, é um período muito conturbado, onde eclodiram no Brasil inúmeras revoltas, certo? Dando continuidade. A partir de 1885, muitas revoltas aconteceram no Brasil. Estudaremos cada uma delas a seguir. Feijó teve de lidar com essa questão enquanto regente. Ao mesmo tempo, ele era atacado pelos exaltados, que o considerava como reacionário, e pelos conservadores, que não confiavam nele. Então, o padre Diogo Antônio Feijó não agradava a ninguém. Okay? Diante disso, ele renunciou ao cargo, isso em 1837. Passou 2 anos à frente, que era um mandato de 4 anos. Nesse mesmo ano, houve uma ruptura no grupo dos liberais moderados. De um lado, os que concordavam com o ato adicional, com aqueles tópicos anteriores, lidos por nós, que formaram a ala progressista. De outro, os que queriam retorno ao governo centralizador, formando a ala regressista. Esses dois grupos deram origem, respectivamente, ao Partido Liberal e o Partido Conservador. Partido Liberal, o partido mais, vamos assim, com visões mais radicais. Já o Partido Conservador, o nome já diz tudo, já diz logo, né? E queria, vamos assim, uma continuidade no poder nas mãos das elites agrárias locais daquele período. Esses dois partidos, eles atuaram intensamente durante o segundo reinado. Como foi dito, foi um período muito conturbado da história brasileira, onde várias revoltas eclodiram no Brasil. A primeira, assim, estudada por nós, é a Cabanada. No momento em que Feijó assume a regência una, isso em 1835, algumas revoltas já estavam acontecendo no Brasil. A Cabanada, por exemplo, ocorreu entre 1932 a 1935, entre o sul de Pernambuco e o norte de Alagoas. Os participantes faziam parte da população pobre. Uma marca muito grande dessas revoltas é que as revoltas eram compostas pela camada mais pobre da população, tirando uma ou outra, como a Farroupilha, que era mais uma questão da elite do sul do país. A grande massa das revoltas tinha como os participantes a população mais pobre das regiões, formada em sua maioria por indígenas, aldeados, mestiços, ex-escravos, quilombolas, brancos pobres e escravizados. O movimento foi essencialmente rural, liderado por pessoas ligadas ao grupo dos restauradores, os caramurus. Lutavam principalmente para defender suas terras, que cada vez mais eram tomadas por grandes fazendeiros, contra exploração e miséria, pela liberdade dos escravos e pela volta de Dom Pedro I, que nesse período ainda estava vivo, tá certo? Os cabanos utilizaram-se de técnicas de guerrilha, atacavam as fazendas, os engenhos e tinham vantagem na defesa e no ataque contra as tropas do governo. Eles não batiam de frente, eles não tinham como bater de frente, então eles faziam ataques cirúrgicos. E dos fazendeiros, porque eram conhecedores da mata, de toda aquela... das regiões, tá certo? Esse nome Cabanada, ele foi dado devido ao tipo de moradia dos participantes, que eram cabanas. Em 1834, com a morte do imperador, o movimento perdeu força e terminou com o saldo de cerca de 15 mil mortos, tá certo? Então, o movimento queria a volta de Dom Pedro I, que morreu em 1834, então uma das reivindicações ela deixa de existir, então o movimento ele perde força, tá certo? Outra revolta é a cabanagem. São parecidos, tá certo? Mas um ocorreu entre Pernambuco e Alagoas,
sul de Pernambuco. O norte de Alagoas já essa ocorreu, eclodiu na província do Grão-Pará, onde é hoje Pará, Amapá, Rondônia, Roraima e Amazonas. Era uma grande província. Na imagem ao lado, você pode observar uma aquarela de Alfredo Norfini, produzida em 1940, 100 anos após o fim da cabanagem. Nela é representada um cabano com um típico chapéu de palha utilizado pelas populações pobres e dos objetos que deu origem ao nome do movimento. Além das habitações cobertas de palha, chamadas de cabanas, a cabanagem ela ocorreu entre os anos de 1834 a 1840, na província, como falei, do Grão-Pará, que corresponde hoje aos estados do Pará, Amapá, Rondônia, Roraima e Amazonas. No entanto, desde 1820, essa província era influenciada por acontecimentos políticos ocorridos em Portugal, além de ideias que circulavam nas regiões da América com as quais faz fronteira. Essas ideias eram as ideias iluministas, tá certo? Em sua maioria, os participantes da cabanagem eram indígenas, africanos ou afrodescendentes, escravizados ou livres, e brancos pobres. A luta desses segmentos da população era por melhores condições de vida, o fim, olha as reivindicações, melhores condições de vida, o fim da escravidão, por uma divisão mais justa de terras e o fim da miséria. Além dessa camada da população, participavam também da cabanagem alguns ricos. Esses ricos, eles eram os líderes do movimento. Então, os líderes do movimento eram pessoas ricas, as elites da província do Grão-Pará, onde a massa fazia parte, o corpo do movimento. Continuando, participaram alguns outros segmentos da sociedade que participaram da cabanagem. Alguns ricos fazendeiros, porém, com motivações diferentes. Nesse caso, lutavam para ter o direito de escolher o presidente da província, outra reivindicação da cabanagem. Então, vamos dizer assim, as principais reivindicações da cabanagem foram a questão de melhores condições de vida, pelo fim da escravidão, também por uma divisão mais justa de terras e também o fim da miséria e também, agora, já para o lado da parte rica, da elite, dos fazendeiros, eles queriam o direito de escolher o presidente da província, tá certo? Pois eles não queriam mais que a capital, o Rio de Janeiro, impusesse alguém que não pertence à região. Outro fator importante nesse movimento era o repúdio aos portugueses habitantes da região, em sua maioria comerciantes ou maçons, contra os quais houve perseguição e morte. Em janeiro de 1835, em Belém, capital da província, foi deposto e fuzilado o presidente designado pelo Rio de Janeiro e, em seu lugar, assumiu Félix Malcher, um grande fazendeiro da região, que era um dos líderes do levante, do movimento. Ele prometia o fim da escravidão e da miséria do povo. Malcher, além de não cumprir o que prometeu, tomou várias atitudes para conter o movimento, inclusive decretou a deposição das armas da população, o que gerou um desagrado maior entre os participantes do movimento. Em fevereiro, então, foi deposto e executado como traidor Félix Malcher. Em seu lugar assumiu Francisco Vinagre. O movimento radicalizou-se cada vez mais. Foram enviadas forças navais para conter essa revolta. Os cabanos não resistiram, retirando-se para o interior. Isso promoveu um levante da população rural. Dessa vez foram comandados por Antônio Vinagre. Depois da morte de Vinagre, assumiu o comando Eduardo Angelim, um jovem de apenas 25 anos, eleito presidente da província pelo movimento. Assumiu o poder, proclamou a república e declarou a província desligada, uma separação do império. Uma característica muito grande dessas revoltas é a questão de querer a independência do Brasil, querer a independência do Império. Leia a seguir um trecho da declaração de Angelim ao assumir a presidência da província. Vocês têm esse trecho dessa declaração no livro de vocês, certo? O governo central não aceitou a República dos Cabanos e, em 1886, enviou tropas para sufocar o movimento.
que foi levado para o interior e resistiu até 1840, com um saldo de aproximadamente 40% da população paraense morta, tá certo? Em repressão a essa revolta. Revoltas escravas. Apresentamos a seguir algumas das revoltas protagonizadas por escravos durante a regência. Carrancas. A revolta de Carrancas teve início em 13 de maio de 1833, na fazenda Campo Alegre, localizada na província de Minas Gerais, pertencente ao deputado federal Gabriel Francisco Junqueira. Um grupo de escravizados, liderados por Ventura Mina, atacou a sede da fazenda, matando familiares e empregados. Uma parte do grupo permaneceu na fazenda, outra partiu para o ataque em outras propriedades, em outras fazendas. Ao entrar na fazenda Bom Jardim, foram pegos de surpresa por uma resistência formada pelo dono e por seus escravos de confiança. Além disso, outras fazendas já estavam avisadas da revolta. Prenderam a maioria dos escravizados nas senzalas e se preparando para lutar. O movimento foi rapidamente sufocado, com 17 cativos condenados à morte. Entretanto, o movimento provocou grande medo em fazendeiros e moradores em toda aquela região, por outros grupos que poderiam imitá-lo. Eles tinham medo que outros grupos de escravos queriam seguir o exemplo das Carrancas e se revoltarem contra a dominação dos senhores. A revolta escrava mais conhecida é a revolta do Malês. Essa revolta é uma das mais conhecidas do período. Ocorreu em Salvador, em janeiro de 1835. Um grupo de 600 malês escravizados, o que na época era um número bastante considerável, grande, invadiu Salvador com a intenção de tomar a região e formar uma baía só de africanos e com liberdade de culto. Uma das participantes do movimento era Luísa Marim, mãe de Luiz Gama, um dos maiores abolicionistas do Segundo Reinado. E, além de abolicionista, advogado, era poeta e se tornou um dos líderes do movimento abolicionista. Dos poucos dados existentes sobre Luísa, ela teria nascido no reino de Daomé, hoje Benim, onde era uma princesa. No Brasil, como escrava, ela já estava alforriada, ela trabalhava vendendo quitutes em Salvador e morava no solar do Gravatá, hoje Casa de Angola. A revolta dos malês foi duramente reprimida. Entre as penalidades estavam açoites, degredo, prisão e pena de morte a 4 integrantes. Além disso, centenas de africanos libertos foram enviados de volta à África. Algo muito interessante, incomum para a época, é mandar de volta os escravizados para a África, mesmo eles sendo considerados inocentes. Alguns historiadores acham que essa medida foi para o branqueamento da população livre da Bahia. Ok? Você é a história. Como você acabou de ver, o governo brasileiro enviou de volta à África centenas de escravos. Muitos não voltaram para sua região de origem. No entanto, constituíram um grupo diferenciado nas regiões para onde foram enviados, como em Lagos. Aqui um trecho dos ex-escravizados brasileiros que foram deportados para a África. Essa revolta de Malês, ela tem algumas características bastante peculiares, que é a questão que os participantes eles eram unidos a partir da religião muçulmana. Então eles foram tirados da África, então eles tinham uma religião muçulmana. E uma característica bastante peculiar da revolta do Malês é que eles sabiam ler e escrever, que é algo muito raro para os escravos daquele período. Tá esse QR Code para auxiliar vocês a responder às atividades, tá certo? Nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direct para Prof. George Ribeiro. E antes de terminar, eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é Revoltas Regenciais. Novamente, o código dessa videoaula é Revoltas Regenciais. São as revoltas que ocorreram durante a regência aqui no Brasil. Só vimos algumas delas, tá certo? Então, bye bye, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!